Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Vamos continuar nosso projeto de Machine Learning utilizando Python. Só retomando o que nós fizemos no vídeo anterior, onde nós trabalhamos aqui importando as bibliotecas do Python. Trouxemos aqui um dataset que nós buscamos lá no site do Kaggle, referente à parte de recursos humanos. Aí fizemos toda a nossa análise inicial aí com relação a esse dataset quando nós criamos aí um data frame para ele. E agora nós vamos começar a fazer algumas alterações no nosso data frame. Por exemplo, aqui nós temos dados categóricos, attrition, que é exatamente o que nós vamos querer classificar, quer saber se o funcionário, o colaborador, ele tem uma possibilidade, uma probabilidade de sair da empresa. Então por isso que ele está classificado aqui como yes ou no na coluna attrition, no atributo attrition. Porém, nós não podemos trabalhar com dados categóricos, nós precisamos trabalhar com dados numéricos. E para isso nós vamos transformar isso daqui utilizando Python. Então nós vamos aqui com o código, onde nós vamos colocar lá employee def attrition. Então vamos escrever aí a nossa coluna, que seria o nosso atributo, né? Attrition. Opa. Ele vai aqui um colchete, não é parênteses, é um colchete. Mesma coisa aqui, fechando colchete. Ele vai ser igual, fechar aqui, vai ser igual a employee def, mesma coisa, vamos abrir aqui o colchete, buscar lá attrition, ponto apply, e aqui nós vamos usar o recurso do lambda para poder fazer as alterações. Então aqui vou usar o recurso do lambda, onde vou escrever x, dois pontos, ele vai receber 1 se o x for igual a yes. Então no caso, se ele tiver ali uma condição positiva, ele vai trocar aquela condição positiva por 1. Se não, ele vai colocar 0. Vamos executar. Fizemos aqui. Agora nós vamos verificar se ele fez essa alteração. Então eu vou colocar lá employee def. Vou analisar os primeiros valores. Read. Então, executando aqui, então nós vamos observar que o attrition, ele alterou de yes, ele colocou 1, e no, ele colocou 0. Então ele fez toda a alteração em relação a isso. Tem outros dois atributos também que nós poderíamos fazer essa troca. Esses atributos, eles estão aqui, que seria over 18 e o overtime. Então no caso do over 18 nós temos aqui y ao invés de yes, né? E no overtime nós temos yes e no. Então nós podemos até aproveitar aqui o overtime para poder utilizar essa mesma célula, né? Vou copiar aqui essa célula, vou trazer aqui para baixo, vou colar. Opa, deixa eu apagar esse cara aqui. Vamos apagar aqui. E vamos inserir essa célula aí. Não precisava. Aqui já tem. Então aqui nós vamos, ao invés de usar attrition, nós vamos usar o overtime. Então overtime
A mesma coisa aqui, overtime. No caso, ele também tem yes. É a mesma condição, né? Vai receber 1 se for sim e 0 se for não. No caso, para o 18, nós vamos colocar aqui over 18, tanto aqui quanto aqui, over 18. Mesma coisa, porém, no over 18, só y que ele aparece aqui. Então, esse over 18 aí, nós vamos retirar depois, porque todos eles têm acima de 18 anos, né? Todos os funcionários aí têm acima de 18 anos. Então, eu vou executar o overtime, vou executar o over 18 e vamos fazer a verificação com relação a se teve a modificação realizada, né? Então, employee df.read. Vamos ver se está alterado. Vamos correr aqui para poder avaliar se foi feita a alteração. Então lá, over 18 foi alterado, y para 1, e overtime, yes recebeu 1, no recebeu 0. Então aqui nós já fizemos a alteração que nós julgamos interessante com relação a isso daí. Nós fizemos uma análise aqui inicialmente, né, onde buscamos as informações e nós vimos que ele tinha lá dados categóricos, dados numéricos. Nós podemos até fazer essa nova verificação novamente aqui. Então vamos usar lá o employee df.info, que foi o que a gente trabalhou aqui, né, para poder ver se foi feita a alteração de categórica para numérica. Então aqui agora ele passou, era categórico, passou a ser numérico, tanto nessa condição quanto nessa condição aqui também, overtime e over 18. Se nós formos avaliar aqui em cima, nós vamos ver que eles eram categóricos e agora são numéricos. Então já fizemos uma primeira alteração. Para isso, nós poderíamos verificar também, ao invés de trabalhar desta forma, nós poderíamos utilizar uma ferramenta aqui, que seria a ferramenta do mapa de calor. Então, a ferramenta de mapa de calor, nós vamos colocar aqui, usar a função SNS, readmap, employee, df.isNull, que ele vai procurar os valores nulos, e vou executar. Então aqui aparece para nós, em todas as categorias, todos os atributos, existem valores que são nulos. Observa que aqui não tem nenhum valor nulo aí, todos eles estão aí preenchidos, né? Não existe valor nulo. Se você não quiser aqui que apareça essa informação no matplotlib, você dá um ponto e vírgula, executa novamente, ele vai tirar aquelas informações lá de cima. E se você quiser tirar a barrinha aí também, né, é só você colocar aqui dentro uma vírgula e alterar lá o cbar igual a falso. Executa aqui e ele vai trazer as informações com relação ao mapa de calor. Observa que todos eles aí estão preenchidos, por isso que todos eles estão na cor preta. Bom, vamos dar continuidade aí na visualização da parte dos gráficos. Fizemos uma análise aqui através do mapa de calor e agora nós vamos criar aqui uma análise gráfica utilizando o histograma. Então nós vamos fazer aqui employee df.hist, que seriam os histogramas. Nós vamos estabelecer aqui para ele bins igual
a 30. Eu já vou explicar o que quer dizer esse 30. Vamos colocar uma figura aí, fig size, igual, vamos colocar aqui 20, seria um tamanho legal aí para nossos histogramas. Então ele vai mostrar os histogramas aí na execução. E eu vou colocar aqui todos com uma cor azul. Então eu vou usar aqui um parâmetro que seria o parâmetro B, que é o blue, condição azul. Vou dar um ponto e vírgula aqui e ele vai criar os histogramas de todos aqueles atributos que são os numéricos. Então aqui estão todos os histogramas dos atributos numéricos. Então vamos ver aqui com relação à idade. Quando nós colocamos aqui essa divisão bins 30, quer dizer que ele procurou fazer aqui uma divisão de 30 classes para cada um desses atributos. Então aqui nós podemos observar, temos uma distribuição aproximadamente normal para a idade. Aqui, se os funcionários saem ou não da empresa, então aqui em torno de 1.200 funcionários, eles não sentem desgaste, né? Então quer dizer que eles continuam na empresa. Em torno de 220 funcionários estão fora. Aqui nós temos aquela taxa que eu havia falado, né? Aquela taxa diária de ganho. Uma boa parte aí dos funcionários trabalham bem próximo à residência, né? Onde moram. O nível aí de escolaridade, a maior parte tem aqui nível 3, que seria o bacharelado. Aqui aquela que eu havia falado, employee count, que seria a contagem. Essa aqui não faz sentido manter, então isso aqui seria um dos atributos que nós poderíamos retirar. Aqui tem toda aquela numeração dos funcionários. Aqui mostra o índice de satisfação na pesquisa que foi realizada, né? A satisfação com o ambiente. Então ele dá aqui a escala de classificação. Podemos observar aqui que uma boa parte se sentem satisfeitos, né, com o ambiente. Aqui nós temos a taxa horária, o envolvimento com o trabalho, está no nível 3. A satisfação com o trabalho aqui nós podemos observar que também está bem parecida com a satisfação com o ambiente. Outra característica aqui, nós podemos observar que uma boa parte tem o número de companhias, né, o número de empresas que trabalhou foi apenas uma, então aqui na sua grande parte. Um outro fator que nós poderíamos retirar seria esse aqui, né, o over 18, que seria a idade, né, se são acima de 18 anos, nós podemos perceber que todos eles estão com acima de 18 anos, também não faz sentido manter essa informação aqui. A mesma coisa com standard hours, seriam 80 horas aqui para todos eles também. Então seria um outro dado que nós poderíamos retirar aí da nossa análise. No caso aqui, a porcentagem, né, de aumento que teve aí no salário aparece nesse aqui. A satisfação em termos de relação, nós temos aqui bem parecido também com relação ao job satisfaction e também ao environment satisfaction. Então são coisas muito próximas e muito parecidas que depois nós podemos fazer uma análise mais aprofundada. Outra característica aqui que seria importante fazer aí seria os anos dentro de trabalho. Então aqui uma boa parte aí tem entre 8 e 10 anos de trabalho, sendo que na companhia nós temos aqui uma boa parte aí, em termos de 4 anos, tem aí na média de trabalho. Então com isso nós podemos ter uma visão geral do que nós podemos retirar da nossa base de dados, né, para poder manter só o que vai ser necessário para poder fazer o estudo. Agora nós vamos apagar esses atributos que não vão fazer diferença para nós. Então, para apagar esses atributos, nós vamos usar um employee df.drop
é esse cara que vai fazer, vai ter essa função. Então, abrindo aqui parênteses, colchete, o que nós vamos apagar aqui? Vamos apagar o employee count, vai ser o primeiro que nós vamos apagar. Depois, outro que nós vamos vai ser, vou tirar esse colchete daqui que não precisa, o standard hours. Então, o standard hours. Depois que nós havíamos falado, o over 18, nós temos um outro que nós havíamos falado também, que seria o employee number. Deixa eu só verificar se é isso mesmo. Employee number, é ele mesmo. Então, employee, que é aquele que faz a contagem do funcionário, né? Não tem necessidade de manter esse cara aí também. Fechando o colchete aqui. E aqui nós vamos colocar access igual a 1, in place true. Então, com isso nós vamos fazer a retirada aí dos elementos que nós não vamos utilizar para o nosso estudo. Vamos aqui executar, executou. Vamos só verificar se foi retirado mesmo os elementos que nós acabamos de colocar aí. Então, employee def ponto read employee def shape, employee def read, tá errado aqui, é employee underline def.read. Então aqui nós vamos ver o que foi retirado, e aqui com o shape nós podemos verificar se foi retirado mesmo. Employee def ponto shape, e aqui nós podemos verificar, pode ver que caiu aqui para 31 colunas. Inicialmente nós tínhamos, naquela primeira análise que nós fizemos, tínhamos 35 colunas, nós retiramos 4 colunas e agora nós estamos com 31. Podemos copiar aqui, se nós quisermos agora fazer a cópia desse cara aqui, vamos até mudar a cor, vamos copiar essa célula aqui e vamos colocar com uma nova cor, ao invés de azul, vamos colocar vermelho. Então aqui você consegue modificar a cor do histograma. Então tá aí, foi retirado aqueles atributos que anteriormente nós havíamos visto. Então agora nós não temos mais esses atributos para o nosso estudo. E com isso nós concluímos essa primeira parte, e a partir do próximo vídeo nós vamos aprofundar com relação à preparação desses dados para poder construir nosso aprendizado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like, faz inscrição no canal, ativa as notificações e até o próximo vídeo.